Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você. Shalom, graça e paz a todos. Bem-vindo mais uma vez ao programa Café com Maná, o programa que vem do céu para a sua vida. Obrigado pelo carinho, pela audiência, por você nos seguir, nos amar, nos tolerar, nos abençoar. Vamos juntos num tempo de fé, edificação e crescimento através de debates, através da palavra de Deus. Obrigado, Denis, por nos colocar e nos retirar do ar. Louvo a Deus pela sua vida, meus irmãos do Rio Grande do Sul, todos que estão ouvindo aí nessa terra maravilhosa, que o Senhor abençoe vocês tremendamente. Aos meus amigos, queridos e irmãos de Santa Catarina, onde eu me encontro nesse momento, na terra de Criciúma, lugar da única cidade onde tem um time na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Um abraço a todos os meus queridos amigos em Florianópolis e grande região. Um abração também a todos de Juiz de Fora, essa minerada aí, legal demais, abençoada, esses mineiros queridos. Deus abençoe a todos que estão me ouvindo lá. Bispo Giovanni, um abração. Rio de Janeiro também, parte do Rio, né, também ouvindo a gente. Deus abençoe a cada um de vocês. E São Paulo, Deus abençoe Sampa, Deus abençoe essa terra linda, maravilhosa também. E já aqui comigo, ele que é o bispo mais pontual, inglês, britânico. Estamos juntos no nome e na fé, Bispo Robinson. Welcome. Shalom, shalom a todos. Pastor Kennedy, Denis, que Deus abençoe. Nossos ouvintes, né, do Café com Maná. Nós estamos no YouTube, Café com Maná. Também estamos em diversos estados, pela rádio Sara Brasil. Que Deus abençoe a todos. Que Deus possa fortalecê-los e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, né, esteja sobre nossos irmãos. Amém, amém, queridos. Denis, o Bispo João já está ali no túnel para entrar também, aqui no game, no jogo, tá? Tá bom, Denis? Aí, bem-vindo, o John. Shalom, graça e paz. Graça e paz. Salve, Bispo Robinson, Pastor Kennedy. Salve, nosso querido ouvinte da Sara Brasil FM e o nosso telespectador no YouTube. Estamos juntos, nosso internauta, né? Que está conosco no YouTube. Aqui estamos, sextou nesta belíssima sexta-feira. É isso, né? Um dia maravilhoso de sol. Ainda está um pouco frio, mas promete ir a 28 graus aqui hoje. Amanhã vai fazer calor aqui, viu, Kennedy? Que maravilha, hein? Que maravilha. Vai 30 graus amanhã. Domingo já esfria de novo. Mas tá bom. O calor faz bem para mim. Né? O calor faz bem, graças a Deus. O príncipe africano gosta de calor, né? Gosta de calor, gosta de praia e calor. Vocês viram o soco que aquele cara deu na mulher, rapaz, lá na Olimpíadas? Meu Deus, você viu aquilo? Eu nunca tinha visto. Muita polêmica, né? Eu nunca tinha polêmica. A italiana reclamou muito, né? Fica muito desproporcional, né? No boxe, né? Foi no boxe, né? Foi no boxe. Que soco, cara. A pessoa desistia assim com menos de um minuto, né? 46 segundos. Isso. 46 segundos e ele derrubou, né? Ele se... Como é que é lá a conversa, né? Ele estava competindo pela modalidade feminina, né? De boxe, né? E acabou derrubando a italiana e ela reclamou bastante, dizendo que é desproporcional isso, né? Aí então, também já deu repercussão. Deu muita repercussão. Que confusão tá essas Olimpíadas, né? Muita confusão, né? Desde a abertura. A maioria das pessoas que eu conheço não estão assistindo muito, não, viu? Por causa daquela abertura lá, muitos que eu conheço, não estou vendo mais.
acho que teve um boicote a uma parte das Olimpíadas, né? Mas, por outro lado, aí parece que houve medalha ontem para a modalidade da Rebeca, né? Uma Rebeca, mas também o Brasil ganhou. É bom, né, quando o Brasil ganha, né? A gente fica feliz, né? Ganha uma medalha ali, uma medalha aqui, a gente fica feliz com isso, né? Medalha de prata, né? É muito bom. Ao mesmo tempo a gente fica feliz quando torce também, né? Não tem como. O brasileiro é bem torcedor, né? Entendeu? Muito bom. Bom, mas aquele soco lá, Jesus. O soco daquele no meio do nariz, a ponto da mulher desistir, eu nunca tinha visto aquilo. Proporcional. Bem-vindo, Bispo Hugo. Shalom, graça e paz. Shalom, queridos. Deus abençoe aí os ouvintes, o Denis. Deus abençoe cada um aí. Estou aqui naquela raça flamenguista, porque eu estou praticamente sem voz. Né? Na raça rubro-negra, como o Bispo Hugo já viu aquela torcida maravilhosa do Flamengo cantando, e o Bispo Hugo era acostumado a sair antes de terminar o jogo. O Fluminense perdia de 3-4-0 para o Flamengo. Quando eu morava no Rio de Janeiro, Kennedy, eu não vi o Flamengo fazer isso. Nosso rival era Vasco. O Flamengo tinha um timinho, ó, sem vergonha aquele tempo. Com o Zico, né? O tamanho do timinho. Era um timinho. Andrade, Adílio, Zico. O Fluminense levava de goleada. 70. Zico apareceu em 80. Eu estava lá naquela goleada lá. Zico jogou na Copa do Mundo em 78, rapaz. Que apareceu em 80. Mas não tinha time. Quando eu cheguei lá em 77, o Zico já era jogador do Flamengo. Era, mas ó, time do Flamengo. Ó. Sim, tá. Bispo, seu único defeito é torcer pro Fluminense, viu? Fora isso, é excelente, viu? Eles tiveram 2 anos lá de hegemonia com o Rivelino e tal, com tal de uma máquina tricolor. 83, foi 2 anos. 83 nós fomos campeões, como é que é isso? Que hegemonia é essa? O Assis e o Washington, esqueceram? É freguês, viu? O Fluminense é freguês do Flamengo. É só fazer o cálculo, é só olhar para os números. Mas tudo bem. Olha só, eu estou aqui na raça mesmo. E hoje o tema é tão interessante. Quanto mais você estuda, mais indefinido você acaba ficando, entendeu? Vamos ver se hoje quanto mais. Eu vou ficar mais quieto hoje, que não é um tema que eu conheça, viu? Porque toda vez que eu tento entender isso, eu saio mais confuso ainda. Então. Você ouve você vira. Esse é o grande segredo de quem estuda escatologia. Eu chego à conclusão que não tem nenhuma conclusão. Não, mas tem alguns que afirmam o Pozella, o Nicodemos, eles são definidos. Né? Por exemplo, né? Sabe aquele salto de fé? Salto de fé que a gente fala? É quem fala, eu sou isso, eu sou aquilo, porque é complicado. Né? Cara, é muito fácil você ser convicto sobre o que ainda não aconteceu. É fácil, não tem como provar que você está errado, não aconteceu ainda. É muito fácil ser convicto sobre o futuro. Verdade. Vamos lá, então. E sabe qual que é para mim, você vai abordar a escatologia, eu acho que a escatologia neutra, imparcial, é aquela que analisa os textos e deixa o ouvinte chegar à sua conclusão. Porque todos os textos são inconclusivos. Eles deixam a coisa no ar, né? E fica aquela coisa, não, isso é isso, apostasia. Aí você pega 2 Tessalonicenses capítulo 2, você fala, a nossa reunião com ele é uma coisa, aí você tem que fazer um malabarismo hermenêutico ali para poder chegar nas conclusões que você quer. E o pós-tribulacionismo também, né? O pré-tribulacionismo faz essa ginástica, e o pós não deixa de fazer também, porque eles usam 2 Tessalonicenses capítulo 2, só que 2 Tessalonicenses capítulo 2, eles diz que não virá o arrebatamento sem que antes seja revelado o homem da iniquidade. Só que esse homem da iniquidade, ele se revela na metade dos 7 anos. Se
né? E aí depende da linha que interpreta, se esses 7 anos realmente acontecerão 7 anos. Né? Então, são várias linhas interpretativas. Agora, eu tenho algumas convicções, né, mas a conclusão do arrebatamento realmente é muito confuso. Agora, eu não tenho dúvida, por exemplo, sobre os 7 anos. Eu, particularmente, por alguns fatos bíblicos e principalmente por aquilo que Jesus fala. Né? Eu não tenho dúvida que o selo da humanidade vai se dar em 7 anos. Vamos lá, né? Vamos começar aqui, pelo menos organizando. São 3 linhas que a gente vai abordar. Poderia abordar mais, mas essas 3 são principais. Pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo, amilenismo. Eu vou dar algumas características e a gente discute isso, que eu acho que... Tem o meso também, né? Vale a pena, né? Tem o meso também. O mid-tribulacionismo. Tem o meso também, mas eu acho que fica muito grande para a gente discutir em 1 hora. Talvez não consiga discutir nem mesmo o que a gente está comentando aqui, né? Porque o pré-tribulacionismo, a questão está no arrebatamento secreto, na questão do dispensacionalismo, né, que atrelam a questão do pré-tribulacionismo, mas é uma situação que há controvérsias, depois a gente menciona sobre isso. O momento que a igreja é arrebatada, acho que é a grande questão entre pré e pós. E o amilenismo, ele tem uma outra questão. Ele acredita que o governo de Cristo já está acontecendo pela igreja. Nós já estamos nos 1000 anos, só que não são 1000 anos, enfim, né, não são dias. Desde que Cristo se manifestou até agora, seria o período que eles chamam de 1000 anos, é alegórico. Eles acreditam numa questão alegórica, que Cristo reina espiritualmente através da igreja na terra, e que Satanás já está preso. Quer dizer, a interpretação deles de Satanás preso é que Satanás está limitado na sua ação a partir da igreja e que eles esperam a segunda vinda de Cristo. Esse tal de milênio, ele vai ser um período que vai até a manifestação, a segunda vinda de Cristo. É assim, mais ou menos, tá? Estou resumindo de uma forma aqui até muito resumida, essas 3 linhas, mas vamos lá, o que vocês falam sobre isso, né? Pré, pós e amilenismo. Quer falar um pouquinho, Kennedy, sobre o pré? Você disse que é pré-tribulacionista. É pré porque crê que é melhor a gente não passar pela tribulação? É pré porque já chega de tribulação, né? Ficar um pouco mais para a tribulação é interessante. Talvez porque eu tenha convertido numa igreja batista, né? E aprendi muito mais sobre o pré, né? Então isso ficou bem enraizado em mim, mas nunca, como eu disse, não sou um profundo estudante de escatologia, né? E aí quando nós lemos as duas, o amilenista e o milenista, né, vocês veem, eu encontrei tantos pregadores com tanta convicção que chega a criar essa confusão. Mas eu gostaria de não passar pela grande tribulação, certo? Eu gostaria de não passar por ela, eu gostaria realmente de ser arrebatado antes, né? Que é como o pré-tribulacionista crê, que haverá o arrebatamento da igreja, né? E depois do arrebatamento da igreja virá o reinado do anticristo. Então, esse é o meu raso fundamento em relação ao pré-tribulacionismo. É isso. É que vai haver, né, assim, pelo pouco, eu também não tenho profundidade, né, nessa matéria, não. Mas vai haver o arrebatamento da igreja, e depois sobrevirão 7 anos de tribulação. Esse é o esquema, mais ou menos, do pré-tribulacionismo. Haverá 7 anos de tribulação, e depois desses 7 anos, Cristo vem e reinará com seus santos na primeira ressurreição por 1000 anos. Né? Nem todos ressuscitarão, mas só os santos, né? E aí haverá um reino de 1000 anos que depois, e com Satanás aprisionado,
E diz a Bíblia que depois desses 1000 anos de reinado de Jesus, Satanás será solto, reunirá as nações, que se voltará contra Jerusalém, onde Jesus reina, cercará Jerusalém, e aí virá o juízo final, né, em que o Senhor restaurará e haverá um novo céu, destruirá, né, as nações rebeldes, e haverá um novo céu, uma nova terra, e se iniciará o período da eternidade. Esse é o esquema tradicional, né? O esquema que a grande maioria dos pentecostais acreditam, né? Mais ou menos isso. Eu tenho uma dificuldade com esse esquema em relação... eu não sei como é que vai ser, na verdade, nós não sabemos, porque todas essas coisas estão descritas em livros muito simbólicos, né? Você tem passagens em Daniel, e as passagens mais explícitas estão no Novo Testamento. Em relação ao milênio, você só tem essa menção em Apocalipse 20, né? onde o João fala sobre o milênio. A minha dificuldade com o milênio literal é não compreender quais nações seriam essas que seriam reunidas para se revoltar contra um Jesus que já está reinando na Terra, com gente que já ressuscitou. Não consigo compreender de que maneira seria possível haver alguém que se rebele contra um Jesus reinando e com seu povo já ressuscitado. Quem seriam essas nações, né? Fica uma coisa muito, muito fora da normalidade, fora da compreensão. Seria muita tolice alguém se levantar contra Jesus Cristo, o rei, né, já reinando na terra. Então, por isso eu acredito que esse reinado, esse milênio, é uma figura, é uma simbologia do reinado da igreja, né? Até porque, se você prestar atenção, desde Constantino até hoje, nunca uma nação não cristã reinou sobre a terra. Sempre foi uma nação cristã que esteve à frente como a nação mais poderosa da terra. Seja os Estados Unidos, seja a Inglaterra, seja a França, seja a Roma, seja o Império, seja a Espanha, seja onde você olhar, vai ser uma nação cristã que vai estar à frente como nação mais influente, mais poderosa sobre a terra. Então, eu acho que é muito difícil. Então, é por isso que eu assim, na minha maneira de pensar, que hoje é um pensamento minoritário, mas até o século XIX foi o pensamento da igreja. A igreja sempre pensou, como eu estou falando, que esse milênio é simbólico. Do século XIX para cá mudou e acredita no milênio literal, né? Então, salvo engano, é essa a polêmica que existe. Bispo Hugo. Não é a única, muitas polêmicas. Eu acho que o importante, né, eu acho que é separar questões que são fundamentais para se entender escatologia. Para mim, para entender escatologia, o primeiro ponto fundamental é quando Jesus ele fala sobre os últimos dias, em Mateus 24 e Marcos 13, são as duas passagens que Jesus fala mais ou menos a mesma coisa. Lucas 21 também. Então, Lucas 21, Marcos 13 e Mateus 24. Você vê Jesus falando do período, né, que seria logo depois da igreja primitiva ali, logo naquele período de 70 depois de Cristo, quando ele falava não vai ficar pedra sobre pedra. E ele diz, logo ali, Mateus 24, capítulo 3, versículo 3, versículo 4, ele vai dizendo, muitos falsos cristos aparecerão. Isso também já aconteceu, falsos cristos naquele tempo, né? Porque Roma prendia toda semana prendia um Cristo falso. E, Messias, né? Um Messias falso. E quando você olha para a sequência, ele fala do princípio das dores, ele fala de falsos profetas, divisão na igreja, etc. Aí ele fala sobre o amor vai se esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ele fala de uma primeira etapa, que é o princípio das dores, que eu creio
que nós vivemos um momento muito semelhante a esse princípio das dores. Guerra, rumores de guerras, pandemias. Então, nós hoje estamos num período semelhante. Não estou dizendo que é o período, estou dizendo que ele é parecido. E aí Jesus fala, e este evangelho do reino será pregado, isso é Mateus 24:13, a todas as nações, e então virá o fim. Quando ele fala então virá o fim, aí que ele fala sobre um período que é chamado de fim, que não é um dia. Porque aí ele diz, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, quando Jesus fala isso, aí você vê dois pontos muito e tremendamente importantes, por isso que eu digo para vocês no que eu acredito. Esse primeiro ponto é o seguinte, o anticristo ele vai entrar em algum momento e vai se revelar como o homem da iniquidade, né? O abominável da desolação. O que Daniel falou? Porque Jesus fala de que falou o profeta Daniel. Então você vê aqui dois registros bíblicos que são fundamentais serem entrelaçados e valorizados. Daniel fala das 70 semanas de Daniel, em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 20. O anjo Gabriel aparece para Daniel e revela para ele que 70 semanas de anos estavam determinadas sobre Israel, né? Então, veja bem, 70 semanas de anos. Dessas 70 semanas de anos, que é uma semana, 7 anos, seriam 490 anos, correto? 70 vezes 7, 49, 490 anos. Desses 490 anos, ele separou em 69 e deixou uma no espaço. As 69 semanas, ele diz que o ungido seria tirado. Ali na passagem de Daniel 9, a partir do versículo 20, 21, 22, vai até o final do capítulo 9. Então, você vê ali o anjo Gabriel fazendo uma previsão que já se cumpriram 69 semanas. Então, 483 anos já se cumpriram, né? Com a morte de Jesus. Então, depois da morte... Explica melhor isso. Oi? Explica melhor isso aí. Se cumpriu por quê? Porque ele diz 62 mais 7 semanas estão determinadas até ungido. Até ungido. Então, ungido será tirado. Ele diz ali. Então, se você fizer a conta desde a ordem que Neemias recebe para reedificar os muros, e não o templo, como alguns interpretam Esdras, porque o texto diz restauração de Jerusalém. Então, quando Neemias recebe a ordem, até Jesus, se você contar 483 anos lunares, dá exatamente por volta do ano 29, ano 30. Então, você tem o cumprimento da profecia até em detalhes numéricos, tá? Isso eu já fiz essa conta, eu já me cansei de fazer essa conta inúmeras vezes, eu gosto de conta, né? É a minha praia, e essa conta fecha sempre. Então, cumpriu-se as 483 anos lunares. Cumpriu-se. Cumpriram-se, né? Cumpriram-se os 483 anos. E aí, o que seria natural? Os próximos 7 anos depois da morte de Jesus serem contados, né? Porque tudo veio na sequência, veio em ordem cronológica. Porque o anjo diz, desde a ordem da reedificação de Jerusalém, a ordem sai para Neemias. Artaxerxes tem uma data, lá no livro de Neemias Neemias tem o momento quando o Neemias recebe a autorização para ele fazer essa reedificação. Então, quando você faz essa conta, essas 69 semanas de anos já se cumpriram. E depois, esses últimos 7 anos, ficou no espaço. Por quê? Por que ficou no espaço? Porque quando Jesus morre, por volta de 30 antes de Cristo, depois de Cristo, Jesus morre no ano 30, tá? Por isso que as pessoas estão desconfiadas aí do Great Reset no ano 2030, né? Então, Jesus morre no ano 30, mais ou menos, tá? E aí você tem, de 30 a 37, não há nada e não se cumpre nenhuma profecia
não se cumpre nenhuma profecia que já estava ali definida em Daniel 9. Porque o que ele diz que acontece, ele fala de uma aliança, ele fala do abominável da desolação, não acontece nada disso. Acontece o único evento significante, acontece 40 anos depois, que é 70 depois de Cristo. Então tem gente que pega esses 70 depois de Cristo e coloca dentro dessas semanas. Eu discordo, e por isso que eu digo que esses últimos 7 anos estão aí para se cumprir. Por quê? Por que estão aí para se cumprir? Porque Jesus disse que a vinda dele, em Mateus 24, Marcos 13, né, não acontecerá sem que antes, né, vocês não verem o abominável da desolação que vai entrar no templo, que vai como é que fala, gente? Profanar o templo. Então, por isso, né, por essa questão, é que esses últimos 7 anos são considerados. E aí, o apóstolo Paulo fala do arrebatamento em Tessalonicenses, né? Muitos acham que Jesus fala do arrebatamento, lá em Mateus 24, quando ele fala um será tirado e outro será deixado. Um será tomado e outro será deixado. Só que há muita controvérsia nessa passagem, tá? Então, o arrebatamento é mencionado pelo apóstolo Paulo nas cartas aos Tessalonicenses, na primeira e na segunda carta. Tá? Então, por isso que debater esse assunto, ele é muito complexo, né? Por causa desses 7 anos. Esses últimos 7 anos, ele tem que ter um ponto de partida. Qual é o ponto de partida desses últimos 7 anos? É uma aliança que vai ser feita, está lá em Daniel 9, 27, aliança que vai ser feita entre um príncipe, né? Muitos, diz assim, por muitos com um príncipe. Então, por isso que se conclui, e que para mim já é o Haroldo, por exemplo, né, Robson, já tem uma opinião que esse príncipe não é o anticristo. Então, há uma controvérsia. Quem que vai fazer essa aliança? Agora, a aliança vai ser feita de Israel, na nossa opinião, com as nações em volta. Que o conflito, né, o conflito de Israel é com Ismael, né, porque ele iria habitar em volta dos seus irmãos e teria sempre conflito entre Ismael e Israel. Esse conflito, né, é eterno. Seria, no caso, né, seria para sempre, enquanto a terra for terra. Então, eu quero deixar um pouco aí para vocês em aberto para a gente continuar esse assunto. Eu entendo assim, o pré-tribulacionismo, ele tem um ponto importante que a gente tem que destacar. Ele acredita numa distinção entre igreja e Israel. É um ponto importante que tem que ser destacado. Profecias para Israel, exclusivas para Israel, profecias para a igreja. E é aí que tem toda uma discussão, né, em cima disso. Mas deixa eu voltar nos amilenistas para colocar uma coisa que o bispo João atribuiu aos pais da igreja, né, que a igreja, antes do século XIX, ela era amilenista. Isso é contraditório, tá? Eu vou colocar um ponto de vista aqui de um estudioso que mostra isso. O que acontece antes do século XIX? Por que se atribui primeiro, né, vamos pôr assim, que a igreja era amilenista? Por causa de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona é o principal defensor do amilenismo na história. Tá? Não só ele, tá? Martim Lutero também e João Calvino. Eles eram amilenistas, de fato. Mas antes de Agostinho, e no período de Agostinho, tinham milenistas. E eu posso até mencionar aqui alguns nomes aqui, deixa eu pegar o nome de alguns teólogos que eram defensores do milênio. E existe um nome para isso antes do século XIX, eles eram chamados de quiliasmo. O que eles acreditavam? No reino milenar de Cristo, né, no reino de 1000 anos de Cristo, como os profetas. Eles afirmam que os pais da igreja, eles acreditavam num reino milenar literal, porque os profetas, Isaías profetiza, Ezequiel profetiza, tem outros profetas, profetizam um reino Zacarias fala do milênio forte ainda. Isaías fala. Não, mas ele não fala em 1000 anos. E o judeu hoje... Fala em 1000 anos. Nem mas ele fala de um reino literal, um reino político, um reino econômico. Messias. É o reino do Messias, é literal. Aí os amilenistas afirmam que é o novo céu e a nova terra criado, não 1000 anos de Cristo. 1000 anos só em Apocalipse 20. A expressão milênio,
a expressão 1000 anos você vai encontrar só em Apocalipse 20. Você não vai encontrar em outro lugar da Bíblia. Sim, mas o problema do amilenista é que ele pega o Apocalipse e ele fala que é tudo alegórico, é tudo simbólico. Assim como o reinado messiânico vai ser simbólico. Oi? Mas o livro é simbólico, né? Ele é parte simbólico e ele é parte literal. Tem coisas ali que ele tem simbolismos para podermos entender sobre certos, né, aspectos, juízos de Deus, mas o juízo de Deus é literal, vai acontecer na Terra. Sim, mas ele está descrito simbolicamente, você concorda? Eu concordo. Me dá uma parte literal do Apocalipse. Ué, os juízos. Os juízos, os selos. Não, selos, não tem nada de... São forças espirituais movendo juízo sobre a Terra. Você não está entendendo o que eu estou falando. Você está me dizendo qual que é a realidade por trás do símbolo. Eu estou perguntando qual realidade literal que é descrita. Tudo ali é simbólico. Mas, rapaz, você o juízo, é óbvio que o juízo não é o juízo, ele não está descrito literalmente, ele está descrito em forma simbólica. Ele é literal? Não. Não, mas não vai acontecer Saraiva, é literal. Vai derrubar Saraiva. A água vai ser contaminada, vai ter morte, vai ter mártires. Isso é literal. Não, mas descrito... Não. Você tem o símbolo e você tem a realidade por trás do símbolo. É claro que a realidade por trás do símbolo é a realidade. Quando ele fala em lago de fogo e enxofre, ele está de forma simbólica descrevendo o inferno. O inferno, não é que o inferno... Você está dizendo o seguinte, a realidade por trás do símbolo é a realidade. É óbvio, mas a descrição dessa realidade, ela é simbólica. É isso que eu estou falando. Então você não pode pegar o símbolo e dizer o símbolo é literal, o símbolo é literal, o símbolo é literal. É isso que você está falando. Não, a realidade por trás do símbolo é uma realidade, mas ela é descrita simbolicamente, é isso que eu estou falando. Mas, então, João, é preciso que haja uma interpretação do símbolo. João, o Apocalipse é um livro muito simbólico, mas tem partes reais ali, né? É muito simbólico, mas tem muitas partes reais. Todo símbolo tem parte. Hugo, o que é símbolo? Símbolo é uma figura de uma realidade. É óbvio que vai ter uma parte real, senão não é símbolo. Vamos pegar as duas testemunhas. Literal ou simbólico? É óbvio que é simbólico. Você acha que as duas testemunhas são simbólicas? Eu não acho. Aí que está a diferença, né? São as diferenças. Eu entendo que virão duas pessoas... Como é que você vai provar que é literal? Não tem como você provar, entendeu? Porque é um livro cheio de símbolos, aí você pega, não, mas este símbolo aqui não é símbolo, é real. Como está no futuro, nós vamos debater aqui a vida inteira. Até chegar... Nós vamos debater até coisas acontecerem, né? Esse debate é o debate da igreja desde o primeiro século. É isso que eu quero dizer. Há pessoas que acreditam de uma maneira e de outra. Tem quem diga, é literal, vai ter 1000 anos de reinado de Cristo, como os profetas afirmavam. Eles afirmavam e era literal, e o judeu crê que é literal. Quando o Messias vier, eles falam isso. Vai ser um governo político e econômico. Um homem vai sentar no trono de Davi. O filho de Davi, como é profetizado, né? O Messias, ele vai governar, ele vai reinar. Né? Assim como é literal certas coisas nas profecias de Daniel, o templo, né? Ali fala de uma aliança, essa aliança a gente espera mesmo, um fato literal, né? De que vai acontecer essa aliança. O anticristo, que é previsto, tanto no livro de Daniel quanto no livro de Apocalipse, existem figuras simbólicas, por quê? Está mostrando qual é a capacidade dele, o poder dele, a força dele. O simbólico, ele dá uma amplitude muito grande para as coisas, né? Você consegue, num simbolismo, dizer muita coisa. Por exemplo, bandeira do Brasil. O que significa a bandeira do Brasil para nós? É um pedaço de pano, né, tremulando num poste? É muito mais do que isso. O simbolismo, ele embarca algumas coisas muito, muito maiores dentro do simbolismo. Por isso que Deus usa a linguagem simbólica. Ela é muito profunda, na minha percepção. Mas não é isso que eu estou falando. Eu sei o que é o símbolo, eu entendo que o símbolo tem valor, o símbolo representa uma realidade.
Mas a realidade que o símbolo representa é uma questão de interpretação. Veja, vamos pegar, por exemplo, o debate sobre a ceia. Até hoje a igreja tem uma guerra, né? Houve guerra, as pessoas se mataram por uma questão, para saber se Jesus estava literalmente ou não presente no pão e no vinho, na ceia. Os católicos até hoje acham que aquele pão se converte no corpo de Cristo. A essência daquele pão se transforma no corpo de Cristo. A reforma veio e diz, não é que o pão se transforma em Jesus. Essa é uma simbologia da presença de Jesus no meio do seu povo na ceia. É um símbolo, não é uma realidade física. Os católicos falam, não, é uma realidade física. Tanto que Lutero ficou meio na posição católica e meio na posição reformada, porque ele não conseguia sair da tradição católica. A Eucaristia, que é a presença viva, né, de Jesus Cristo no pão e no vinho, como é que essa presença viva se manifesta? Há todo um debate, porque é um símbolo, né? E o símbolo, o essencial é Jesus está presente. É isso que interessa. Como ele está presente, não importa. Jesus, há uma ação divina, há uma ação. A ceia ela é importante porque ela é um meio da manifestação da graça de Deus nas nossas vidas. Por isso que quando eu tomo a ceia, tomar a ceia não é apenas um símbolo. Tomar a ceia é receber a graça, a força da graça de Deus na minha vida. Essa é a crença cristã, tanto nos protestantes quanto nos católicos, né? As pessoas muitas vezes não entendem isso, vão lá e tomam a ceia de qualquer jeito. E a Bíblia fala, não faça isso, não tome a ceia de qualquer forma. Você tem que, né, saber que é um ato sagrado e é uma manifestação da graça de Deus. Mas é um símbolo, para os protestantes, pelo menos. É um símbolo. Tá certo, é fato. A ceia é um símbolo. Eu não estou negando a realidade da presença de Cristo na ceia. É uma aliança, né, construída. Dizendo, essa ceia não é Jesus fisicamente que eu estou me alimentando. Não estou me alimentando do Jesus físico. Mas você vê, eu acho que esse é o primeiro ponto das 3 linhas para ser discutida. Entre os modernos, contemporâneos e os antigos, eu prefiro ficar com os antigos. Tá? Quais antigos? Quais antigos? Se você pegar Clemente de Roma, não fala pais da igreja do milênio. Se você pegar Inácio de Antioquia, não fala nada. Ao contrário, quando ele se refere à volta de Jesus, ele fala de uma vez só. Se você pegar os pais da igreja, os mais antigos, Inácio, Policarpo, também não faz referência ao milênio. O milênio é uma coisa tardia também. E tanto que Agostinho, quando Agostinho escreve, ele fala assim, Agostinho foi o primeiro a compreender os aspectos mais simbólicos da palavra de Deus, né? E porque tem, gente, não tem como você negar. Não, mas, bispo, tem. Uma grande tribulação. Mártir, Irineu de Lyon, Tertuliano de Cartago, todos eles eram milenistas, e eles são do 1º e 2º século. Eles falam, eles têm escritos. Outra coisa, viu, Robson? Muitos que estudam escatologia, como é que se pensavam em um pós-tribulacionismo, né? Porque tanto Paulo quanto muitos dos apóstolos tinham a teoria da iminência, né? Jesus voltar a qualquer momento. Depois que eles foram entendendo que não seria no tempo deles. Por isso que Paulo, no começo, ele falava, nós o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, né? Então, ele dizia sobre essa volta iminente de Jesus. Então, a verdade, gente, a verdade sobre escatologia é que o tempo todo, eu acho que tem que ter aquela, vamos chamar assim, aquela imparcialidade na abordagem, né? Porque passaram-se 2000 anos, não aconteceu muita coisa que foi previsto, né? Por isso que os não acontecimentos das 70 semanas de Daniel, literalmente, e só o cumprimento de 69 semanas, né?
E tem gente que diz assim, não, tudo já aconteceu com a destruição de Jerusalém, ali já se cumpriu toda a profecia de Daniel. Mas por que Jesus menciona, quando virdes o abominável da desolação, quando ele fala da volta dele? Ele não estava falando de acontecimentos ali, daquele momento. Ele fala de 70 depois de Cristo, quando ele fala, não ficará pedra sobre pedra. Mas depois Jesus, ele está falando da volta dele. Porque a pergunta dos discípulos é, quando que será a tua vinda? Que sinais haverão da tua vinda? Então, ele diz que um dos sinais da vinda dele, Mateus 24:14, é quando virdes o abominável da desolação. Paulo não fala do milênio. Paulo é um cara que não menciona nada. Você lendo Paulo, o pouco que Paulo fala sobre escatologia, ele não dá nenhuma pista de um milênio. Ao contrário. Quem vai falar no milênio é João, depois já de Paulo. Paulo já tinha morrido quando João escreve o Apocalipse. Para mim, o importante, se o milênio será literal ou não, eu creio que será literal. É a compreensão que eu tenho, né? Agora, para nós, o importante agora, o que é relevante para nós agora, em termos de igreja, no meu ponto de vista, é uma compreensão escatológica, vamos dizer assim, clara. Não definida, porque é complicado definir. Mas a visão escatológica tem que ser clara. E, para mim, a visão escatológica clara é compreender o princípio das dores, os últimos 7 anos, é fundamental compreender isso. E, para mim, é fundamental entender a questão Israel e igreja. Né? Há um propósito para a igreja, há um propósito para Israel. Essa é a compreensão que eu acho que tem que ser clarificada, né? E apresentada num debate. Eu vejo, às vezes, a paixão no debate, né? Eu acho que ela, para mim, atrapalha, porque a paixão no debate rouba a razão, né? Porque a paixão vai querer impor sua própria visão. Eu acho que o bom é olhar para as opções que a Bíblia apresenta, porque a Bíblia apresenta opções. A Bíblia apresenta a opção do anticristo ser manifesto na metade da semana. Isso Daniel fala e Jesus menciona Daniel. Então, se Daniel fala que na metade da semana, Daniel 9:27, é que é o abominável da desolação. Então, esse ponto, para mim, é o ponto mais complicado para os preteristas, né? Que a Cláudia aqui, a pastora Cláudia diz, e os preteristas? Os preteristas são aqueles que dizem que Apocalipse já se cumpriu quase tudo. Está feito, né? Está cerrada a conta. Não vão ficar mais olhando para Apocalipse, que já aconteceu, né? Que era um eventos voltados para as realidades daquele tempo do Império Romano, né? É uma visão que, para mim, ela é falha. Por quê? Porque ali, para mim, o livro do Apocalipse é um livro do fim, é um livro dos últimos dias, de juízo de Deus, não é mesmo? Então, é o livro de resgate da terra. Apocalipse capítulo 5, primeiro versículo, para mim ali está vinculado com Jeremias, que quando Jeremias teve que resgatar a terra do parente dele lá, né? Quando Jerusalém ia ser invadida por Nabucodonosor. E Jeremias foi obrigado a comprar a terra de um parente dele. Ali tem a simbologia do resgate da terra, Apocalipse capítulo 5. Agora, entendendo os últimos 7 anos, vai se discutir. A igreja vai ser arrebatada antes da abertura dos 7 anos? A igreja só vai ser arrebatada quando o anticristo se manifestar como anticristo? Né? Ou a igreja vai ser arrebatada no final desses 7 anos? A verdade é que nós não sabemos. Né? Sim. Mas é importante, João, saber o que a Bíblia fala sobre esses 7 anos. Por quê? Porque, digamos que a gente não viva eles. Amém, glória a Deus. Vamos ser arrebatados antes. Amém. Aleluia. Fomos arrebatados no meio. Mas, por exemplo, quando a gente for arrebatado no meio, a gente vai estar vivendo já a metade dos 7 anos. E quem lê e quem entende vai ver que está vivendo os últimos 7 anos. Pelos sinais, pela organização mundial feita por uma pessoa trazendo soluções para a humanidade, uma pessoa exigindo e impondo um estilo de vida. Né? Na verdade, o mundo está cada vez mais antissemita, né? O ódio contra os judeus cresce cada vez mais, né? Se, por exemplo,
os Estados Unidos tiveram uma pequena mudança. Hoje já a população já tem boa parte da população lá odiando Israel por causa desse conflito lá com o Hamas, né? Se houver uma pequena mudança, pode mudar isso, né? Pode haver realmente uma grande mudança em relação a Israel. Agora, e aí viria um cerco, né? Aí, Kenneth. Israel é o relógio, eu olho muito para Israel, né? Como relógio de Deus. E eu gosto muito das passagens dos textos de Ezequiel 36, 37, 38. E eu fico muito de olho nas guerras, né? Então, ali, quando fala de Israel, Gog e Magog, eu vejo... Agora você misturou tudo, né? Eu misturei tudo, eu vejo isso aí como um panorama. Eu olho para Israel para entender esse sistema do arrebatamento e os 1000 anos, né? A minha tendência é ser pré-tribulacionista, mas eu fico aberto, porque como não é algo conclusivo, fechado, eu não tenho uma posição assim definida, né? Mas eu fico aberto a ouvir e a aprender. Mas eu fico olhando para esse ambiente que é Israel. Foi a restauração de Israel em 48, que está lá em Ezequiel. O Vale dos Ossos Secos eu entendo como o Holocausto, né? E depois ali a parte que fala de Gog, né? 39, né? Gog e Magog, talvez porque eu li um livro logo na minha conversão sobre Israel, Gog e Anticristo, de Abraão de Almeida, né? Então eu tenho isso um pouco mais fundamentado. Eu fico olhando para esses acontecimentos e agora essa guerra que ela vai tomar uma amplitude ali. E eu fico assim, volta logo, Senhor, que o Senhor venha logo, né? Que o Senhor volte logo. E eu fico torcendo para que o arrebatamento seja já, né? Eu fico do lado daqueles que já dizem, tem gente que fala assim, o arrebatamento já pode acontecer. Tudo já se cumpriu. Vocês também acham isso? Ou ainda faltam partes para que isso venha acontecer? Agora, eu tenho que reconhecer, nós temos que reconhecer, assim, se você for ler mais literalmente a Bíblia, isso é interessante. O John MacArthur, que é um pastor americano, né? Ele diz que ele foi pregar no Cazaquistão. Olha só, essa história é interessante e favorece vocês. Ele foi pregar no Cazaquistão. E eles tinham acabado de sair do comunismo russo, né? Favorece vocês. Começando a experimentar a liberdade, né? E aí ele pregou para 1.600 pastores. Ele foi lá para ensinar sobre a igreja, né? Ele falou que ele estava ensinando, aí os caras chegaram no intervalo, falaram para ele assim: nós queremos saber da melhor parte, quando é que você vai falar sobre a parte que interessa? Aí o cara falou assim: qual parte que interessa? Eu fiz o maior trabalho para fazer esse curso para vocês. Ele falou: não, a parte do retorno de Cristo, a parte da volta de Jesus, nós queremos saber sobre isso aí. Aí ele falou: não, tal dia eu vou falar sobre isso. Ah, então tá bom. Aí ele chegou e falou, aí eu falei o seguinte: a igreja vai pregar o evangelho para todas as nações, a igreja vai ser arrebatada. Ele falou que ele não falou nesse esquema, ele falou lentamente. A igreja vai ser arrebatada, virão 7 anos de tribulação, depois Jesus retorna com os santos e os seus santos anjos, haverá 1000 anos de paz, depois haverá uma revolta pelas nações, com essa revolta o Senhor Jesus vai destruir as nações rebeldes e virá o fim, virá o Armagedon e virá o fim e começará o reinado eterno, o início da vida na eternidade dos santos com Cristo. Esse é o esquema. Aí ele falou assim, e aí depois que eu terminei, eles vieram falar comigo e me disseram assim: nós todos aqui acreditamos como o senhor. Desse jeito. Aí ele falou assim: tá vendo? Os caras nunca foram a um seminário, nunca estudaram, só leram a Bíblia e criam exatamente dessa forma. Por quê? Porque para você não acreditar assim, diz ele, você tem que ir para um seminário. Você tem que estudar teologia para você não acreditar assim, porque é assim que está na Bíblia. Claro, não tem dúvida.
É a literalidade aí, ó, tá vendo? Eu achei sensacional a história dele, né? Eu ia contar mais se não fosse contra a minha posição. Tá dando tiro no próprio cérebro, João. O nosso tempo já acabou, né? Nosso tempo já acabou. Eu fico impressionado que escatologia... Não, tem 5 minutos ainda. Hein? Você está fora da realidade, tem 5 minutos ainda. Eu falo que acabou o tempo, que 5 minutos não é nada, né? Rapaz, em rádio, 5 esse minutos assunto... é uma eternidade, né? Gente, é impressionante como o assunto de escatologia, por exemplo, quando as pessoas falam assim, olha, eu quero que você venha aqui na minha igreja falar de escatologia, e aí me dão 1 hora. O que eu vou fazer com 1 hora? Aí eu fico rindo, né? Falo, bom, vou dar um pitaco aqui, né, sobre o assunto. O assunto é muito complexo, né? É impressionante quando a gente percebe... Muitos teólogos dizem que você não pode estudar escatologia se você não estudar Levíticos 25, que é a lei do resgate da terra e o resgate das casas nas cidades, que ali tem a simbologia de resgate das almas e resgate do planeta Terra, né? Casa em cidade murada, que podia ser resgatada em 1 ano, né? Simbolizando vidas. E a terra, resgate da terra, que era a área rural, simbolizando o resgate do planeta Terra. Então, são 2 simbologias que você usa para entender o resgate de Israel, né? Por isso que o resgate de Israel é algo bíblico e profético, porque se você estuda Isaías, Jeremias, Ezequiel, entre outros profetas, você verá que Deus promete resgatar Israel. Ele promete, eu vou resgatar, né? Então, a lei do resgate é uma lei preparada por Deus lá no Pentateuco para poder resgatar a terra. Por isso que Jesus pôde nos resgatar. Jesus foi aquele que resgatou as casas dentro da cidade murada. E o Pai vai resgatar Israel, que é o resgate da terra. Por isso que tem essa teologia, né, do resgate da terra. E que é um assunto aqui para a gente debater em muitos programas, não dá nenhum só, né, que é o resgate. O resgate, então, se a lei do resgate é válida e deve ser considerada, então Israel não pode ser tirado da conta. E quando Israel é restabelecido em 48, a lei do resgate de Israel cresceu, porque até então, até 1948, não havia restauração da nação. Quando a nação é restaurada, em 1947, e ela é efetiva em 48, porque ela foi decretada em 47 e efetivada em 48. Quando essa lei da ONU é efetivada e Israel restabelece como nação, aí muitos escatologistas entraram em parafuso, falam, peraí. Então não é só a igreja, se Israel está sendo restaurada. Então muitos refizeram a sua conta escatológica, né, dizendo que a escatologia só envolvia a igreja de Jesus. Então, o pós-tribulacionista, ele precisa muito dessa tese, dessa visão de que Israel vai ter que se encaixar na igreja para ser resgatada. E a gente está vendo outro movimento do mundo. O mundo fez outro movimento. A história fez outro movimento. Então, quando Israel é restabelecida, essa tese de que só a igreja importa caiu por terra. Pelo menos é como eu estou interpretando, né? Israel não existia, né, João, antes do século XIX. Não existia. Israel não existe desde 70 depois de Cristo. Entendeu? Então, ela veio existir de novo em 1948. Por isso que a lei do resgate para Israel volta com muita força na escatologia. Então, quem estudava escatologia em 70, 60, 50, estava muito influenciado por uma visão ainda passada. Hoje se estuda outra escatologia, né? Então, a escatologia evoluiu por todos os sinais que aconteceram no planeta. E tenho dito e acabou o tempo, falta só alguns segundos aí. Uma coisa é certa, ele voltará, Jesus voltará e o Fluminense não será campeão brasileiro esse ano. E nem o Flamengo. O Flamengo é líder. Se jogar como jogou contra o Palmeiras, ninguém ganha no Flamengo. Ninguém ganha. O Fluminense, tenho certeza que o Fluminense não será campeão brasileiro. Tenho certeza que ele... Olha, cuidado.
Nunca Como disse. São Paulino, hein? Tem o jogo da volta com o Palmeiras. No campo do Palmeiras é outra conversa, viu? Não, eu sei. Esse cada jogo é um jogo. Lá o negócio pega, viu? O Denis carteirou a gente. Um beijo para todo mundo, que a gente vai sair aqui do YouTube também. Deus abençoe. Obrigado aos participantes. Um grande abraço, irmãos. Um grande abraço. Pelo menos tivemos um pouco de debate, né? Agora todo mundo concordar não dá certo, não. Beijão, gente. Um abraço a todos. Programa Café com Maná. Diferente dos outros, mas igualzinho a você.